Hoje estamos aqui para discutir suplementos, um guia racional para a suplementação. Muitos suplementos são compostos extremamente eficazes, que ajudam a melhorar o sono, a função hormonal ou o foco. E muitos desses compostos não são encontrados nos alimentos em níveis suficientes para alcançar o efeito desejado. Ele experimentou aumentos significativos na testosterona, chegando até 600 nanogramas por decilitro a mais do que antes, o que é realmente muito dramático. Foi quase triplicar o nível inicial de testosterona para o nível final. A categoria de suplementação sobre a qual eu gostaria de falar é o suporte hormonal. Melhorar ou otimizar os hormônios é um aspecto fundamental da saúde mental, da saúde física e do desempenho. Os suplementos que fazem sentido em termos de aumento dos hormônios vêm em duas formas. Uma delas é o suporte de banda larga para vários hormônios, e a outra são os suplementos projetados para aumentar ou, em alguns casos, diminuir hormônios específicos ou vias hormonais. Portanto, vamos considerar cada um deles em conjunto. Certos suplementos, como o Shilajit, por exemplo, algo da medicina ayurvédica, que tem principalmente o ingrediente ativo ácido fúlvico, que é conhecido por exemplo, aumentar coisas como o FSH, hormônio folículo estimulante, que nas mulheres vai aumentar certos aspectos do crescimento do óvulo pró-fértil e nos homens pode aumentar a produção de esperma ou de esperma mais móvel. O FSH também tem o efeito de aumentar indiretamente a testosterona nos homens. É conhecido por aumentar a libido em homens e mulheres. Portanto, produtos como o Shilajit podem realmente elevar vários hormônios e apoiar diversos sistemas hormonais. Geralmente, isso ocorre no sentido de favorecer a fertilidade, aumentar a libido e elevar os níveis de estrogênio e testosterona. Existem outros suplementos como o ashwagandha, que também se encaixam nessa categoria de influenciar múltiplos hormônios de maneira benéfica. A ashwagandha é um suplemento extremamente potente quando se trata de reduzir os níveis de cortisol. Além disso, foi demonstrado que ele pode aumentar os níveis de testosterona, embora provavelmente de maneira indireta. Quando o cortisol é reduzido, geralmente a testosterona tende a aumentar. Existem muitos outros compostos e suplementos disponíveis que alegam ajudar na regulação dos hormônios, especialmente a testosterona, o estrogênio, a fertilidade e a libido. Esses compostos podem oferecer suporte significativo para o equilíbrio hormonal. Agora, falando sobre suplementos para aumentar o hormônio do crescimento, existem pouquíssimos suplementos que realmente mostraram eficácia em aumentar essa via. Há uma ideia de que a suplementação de arginina antes de dormir pode elevar ainda mais os níveis do hormônio do crescimento, especialmente se estiver em jejum. No entanto, essa literatura é bem fraca. A história muda quando começamos a pensar e discutir sobre testosterona. Testosterona livre e hormônio luteinizante. Há um hormônio chamado GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, que é liberado do hipotálamo para a hipófise. Ele estimula a liberação do hormônio luteinizante, conhecido como LH, ocorre, então ele viaja pelo corpo através da corrente sanguínea. Esse hormônio tem a função de afetar vários tecidos, mas seu impacto principal é observado nos ovários das mulheres e nos testículos dos homens. Sua função é estimular a produção de estrogênio nas mulheres e a produção de testosterona nos homens. Há também suplementos que podem influenciar essa via hormonal. Alguns suplementos têm a capacidade de agir como estímulo ou até mesmo como um martelo mais direcionado nessa via do hormônio luteinizante. Um exemplo de suplemento que pode afetar essa via é a Fadogia agrestis, que também pode impactar o GnRH. Essa é uma erva que, quando tomada em dosagens de 600 mg por dia, muitas pessoas, não todas, relatam aumento da testosterona, em alguns casos aumento do estrogênio, uma série de hormônios abaixo do hormônio luteinizante. Mas eu quero sugerir cautela ao tomar Fadogia agrestis. As notas de advertência são as seguintes: mantenha-se dentro das faixas de dosagem recomendadas. Você pode diminuir a dose, mas definitivamente não deve aumentá-la. Eu realmente acho que é aconselhável fazer um ciclo a cada 8 semanas ou mais. Depois disso, é importante parar de tomar o medicamento por 2 semanas e em seguida retomar o uso, caso essa seja sua escolha, e você sinta que isso lhe trouxe benefícios. O uso do Tongali pode ser feito por um período de 12 semanas. Depois, deve-se interromper por um mês inteiro antes de repetir o ciclo. Há outros suplementos, em especial o Tongali, que é conhecido, por exemplo, por aumentar a libido. Ainda não está claro se ele faz isso por meio do aumento das vias relacionadas à dopamina ou das vias relacionadas à testosterona. Sabe-se que ele aumenta a testosterona livre ao reduzir a globulina de ligação aos hormônios sexuais. O Tongali pode ser benéfico tanto para homens quanto para mulheres. As dosagens variam de 200 mg a 600 mg por dia. Uma pessoa que eu conheço que começou a tomar Tongali, por recomendação minha, estava com a testosterona muito baixa inicialmente e apresentava diversos sintomas. Ele fez um exame de sangue e decidiu tomar Tongali junto com Fadoja em combinação, o que resultou em um grande aumento nos níveis de testosterona. Importante ressaltar que estamos falando de testosterona total, não livre. Ele viu um aumento de até 600 nanogramas por decilitro em comparação ao nível anterior, o que é realmente muito dramático e impressionante. O nível inicial de testosterona foi quase triplicado até alcançar o nível final.
Pelo que sei, o Tongali não precisa ser ciclado, o que significa que não há necessidade de interromper o uso por períodos de tempo. É importante observar que os efeitos do Tongali podem demorar um pouco mais para serem percebidos. A próxima categoria de suplementos que eu gostaria de discutir é a dos suplementos que estão relacionados ao aprimoramento cognitivo e ao aumento do foco. E aqui há uma série de estratégias muito úteis que podem ser adotadas. Eu gostaria de dividir essa conversa em duas categorias gerais de suplementos para tratar do aprimoramento cognitivo e do foco. A primeira categoria é a de suplementos que aumentam a energia por meio de propriedades estimulantes. O mais óbvio deles é a cafeína. A cafeína é obviamente uma molécula que pode aumentar os níveis de alerta. Ela também pode aumentar os níveis de concentração, desde que as dosagens estejam na faixa adequada. Na maioria dos casos, a faixa adequada é de 1 a menos 3 mg por quilograma de peso corporal ingerido, 30 minutos ou mais antes de qualquer esforço mental ou físico. Novamente, uma advertência importante. Não consuma cafeína muito tarde, após as 2 da tarde, pois isso pode começar a atrapalhar seu sono noturno. Mesmo que você consiga dormir à noite, a qualidade desse sono não será ideal se tiver consumido cafeína nas 8, 10 ou até 12 horas anteriores. Menciono tudo isso, não porque penso que você talvez já não saiba que a cafeína pode melhorar o estado de alerta e o foco. A maioria das pessoas já sabe disso, e eu reconheço isso. Porém, menciono isso como um ponto de contraste para outra abordagem que se baseia em suplementos para melhorar a função cognitiva e o foco. Essa abordagem visa aumentar certas vias de neurotransmissores que não dependem de estimulantes. Por exemplo, o alfa-GPC, que é essencialmente um doador de colina, atua nas vias relacionadas ao neuromodulador acetilcolina e pode melhorar o foco em dosagens de 300 a 600 mg. As pessoas geralmente experimentam níveis mais elevados de concentração devido ao trabalho mental ou físico intenso que realizam. A meia-vida do alfa-GPC é de aproximadamente 4 a 6 horas, o que significa que sua duração é relativamente curta. Embora não seja recomendável tomá-lo imediatamente antes de dormir, eu realmente não sugiro isso. Por exemplo, uma dose de 300 a 600 mg de alfa-GPC, quando tomada isoladamente, pode aumentar a capacidade de concentração das pessoas. No entanto, essa quantidade não costuma deixar as pessoas nervosas ou excessivamente estimuladas. Da mesma forma, entre 500 mg a 1000 mg de algo como L-tirosina, que é um aminoácido precursor da dopamina, pode ser utilizado. O que as pessoas geralmente tendem a experimentar é que a estimulação colinérgica proporcionada pelo alfa-GPC, juntamente com a estimulação dopaminérgica da L-tirosina, acabam levando a níveis mais elevados de concentração, sem aquela sensação geral de alerta que os estimulantes, como a cafeína, proporcionam. Acredito que existe uma categoria de suplementos que pode aumentar significativamente a chance de combater a depressão e talvez até melhorar o humor, seja de forma direta ou indireta, ou até mesmo reduzir a quantidade de medicamentos antidepressivos que as pessoas precisam tomar, algo que também já foi demonstrado. Além disso, esses suplementos podem melhorar a função metabólica, a função cardiovascular e também ampliar nossa capacidade de foco no trabalho. E aqui estou me referindo aos chamados ácidos graxos essenciais ômega 3, e em particular a forma ômega 3 dos ácidos graxos essenciais. A ingestão de 1 a 3 gramas de EPA, especialmente na forma de cápsulas ou líquido de óleo de peixe, pode ser benéfica para vários aspectos diferentes da saúde do cérebro e do corpo, e pode melhorar o foco e a capacidade cognitiva.